E aí pessoal, Eduardo Mesquita, seu banker aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre a declaração do Lula criticando o dólar, dando sugestão de uma criação de uma moeda única no Mercosul para pagamentos de transações entre os países. E aí, o que você achou disso? Não sabe do que eu estou falando? Então fica aí, a vinheta ela só tem 10 segundos, aguenta coração. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Banker. Não deixa de se inscrever e no final dê o like ou então já dê o like agora porque talvez você se esqueça. Hoje eu vou falar então sobre o vídeo. Opa! Hoje eu vou falar então sobre a declaração do Lula criticando todo o comércio internacional sendo negociado em dólar. Na visão dele, não faz sentido transações entre Brasil, China, Brasil, países do Mercosul ser negociado em dólar ou ser pago em dólar tais transações. Vamos dar uma olhada no que ele falou então para a gente comentar com mais propriedade? Então tá aqui. Lula critica o uso do dólar e defende moeda única para transações entre países do BRICS. Vamos direto aqui na fala do Lula. Por que não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Acrescentou citando o compromisso de inovar. Nós precisamos ter uma moeda que transforme os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje um país precisa correr atrás do dólar para poder exportar, quando ele poderia exportar em sua própria moeda. E os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. E aí, o que você acha? Vou falar um pouquinho sobre os efeitos que isso pode ocasionar. O Lula, de fato, ele tem bastante razão. Não faz sentido, se a gente vai negociar com a Argentina, a gente ter que utilizar o dólar para essa transação. Isso faria, de fato, sentido, porque você teria menos custos, teria spread menor a ser pago, porque quando você transforma numa moeda, você paga um spread, depois transforma em outro, paga outro spread, e assim por diante. Se a gente recebe já tudo em real, fica muito mais fácil. Se a gente paga tudo no peso argentino, também ficaria mais fácil e menos custoso. Qual que é o grande problema disso? A moeda da Argentina é totalmente instável. Isso porque o país sofre demais com a inflação. Então, quando você tem essa moeda, cada tempo que passa, cada dia que passa, essa moeda está valendo menos. Então, você tem uma moeda instável ali em suas reservas para utilizá-las quando realizarem essas transações e o poder de compra dessa moeda vai se desvalorizando ao longo do tempo. Então, por conta dessa instabilidade, o dólar é utilizado exatamente para garantir essa estabilidade e a menor probabilidade de perda do poder de compra da moeda ao longo do tempo, sem contar que todos os bancos centrais do mundo, ou seja, todas as instituições, elas acabam tendo como reservas, ou seja, aquele recurso guardado para utilização em casos de pagamentos de transações ou até mesmo um colchão, assim como a gente, pessoa física, acaba fazendo aquele colchão, uma reserva de emergência, as reservas dos bancos centrais são equivalentes a isso. A maioria da composição dessa reserva acaba sendo dólar, por conta de ser a moeda mais estável do mundo. Entretanto, o dólar pode acabar porque a gente vê uma desvalorização recente do dólar, a gente vê também que as reservas desses bancos centrais em dólar vêm diminuindo e o Bitcoin ele foi criado exatamente para você ter menos dependência de moedas que são criadas por esses bancos centrais, seja dólar, seja euro, seja real ou qualquer outra moeda e o dólar então tende a acabar, quem diz que sabe o que vai de fato acontecer pode estar ou mentindo ou tem uma bola de cristal. Não dá para saber, mas é nítido, é claro que o dólar ele vem perdendo relevância ao longo do tempo. Com a criação do euro já foi um pouco assim, mas muito pouco. E
essa perda de relevância continua sendo pouco ao longo do tempo. Então, é claro, o dólar tem menos relevância do que 10, 15, 20 anos atrás, mas numa escala de que a relevância era 10, hoje a relevância é 8,5, ainda é muito alta. Isso é importante dizer. Entretanto, o Lula disse que não faz sentido você ter pagamentos de transações através do dólar, tanto que o Brasil fez a sua primeira negociação com a China em pagamentos em yuans, também chamado de RMB. E isso foi importante porque foi a primeira vez que esse pagamento foi realizado sem a moeda estrangeira, o dólar, e o banco responsável por isso foi o banco Bocom BBM, que é um banco bem antigo aqui no Brasil, o Banco da Bahia, que foi adquirido por um banco chinês alguns anos atrás. Isso pode fazer com que novas transações sejam feitas entre Brasil e China com a moeda chinesa e a demanda por dólar ela tende a diminuir, mas claro, o Brasil é irrelevante no comércio mundial, não é por causa disso que o dólar vai cair, não é por causa disso que o dólar caiu recentemente. Mas focando aqui na declaração do Lula, então, faz sentido o que ele falou? Faz sentido, só que não faz sentido você, dependendo do país que você for transacionar, ficar refém da moeda do outro país, porque acaba sendo uma moeda muito menos estável e vai ser muito prejudicial ao país você ter em reservas uma moeda instável, uma moeda que perde poder de compra ao longo do tempo e que pode mudar qualquer coisa de uma hora para outra, como a moeda da China. Por mais que a moeda da China seja uma moeda estável, entre aspas, porque o governo ele segura a moeda num determinado patamar de valor, se de uma hora para outra acontecer algo e o governo não tiver mais como segurar a moeda no patamar que está hoje, o que acontece? A mesma coisa do exemplo da Argentina. Essa moeda vai perder poder de compra, imagine 20, 30% de uma hora para outra, e é como se você estivesse queimando dinheiro. Tá? Então, esses são pontos relevantes a ser levados em consideração, mas eu não vejo grandes consequências de curto prazo ou até mesmo possibilidades disso acontecer no curtíssimo prazo. Então, não é o fim do mundo você acabar tendo esse tipo de transações num primeiro momento. Então é isso. Você entendeu um pouquinho? Está com alguma dúvida referente a esse assunto? Quais as consequências que o dólar pode ter se outros países tomarem essas decisões também? Afinal, isso pode ser feito por qualquer país a qualquer momento. E aí, o que será que poderia acontecer com o dólar? Quais são as perspectivas do dólar no médio e longo prazo? Você quer saber? Deixa aqui nos comentários. Eu faço um novo vídeo falando um pouquinho sobre a tendência da moeda, que vem se desvalorizando. E isso é bom para o real vem ganhando valor nos últimos dias, nas últimas semanas. Tá legal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.